No momento que chega a informação que passamos de mais de 100 mil casos do da Covid-19, mais de 7 mil mortos, tá direitinho ali o Jorge Jesus, todo mundo usando máscara. Use máscara também. Levantando a bola para você, Fábio Sormani, o que se falava nos bastidores é que o Jorge Jesus ganhava cerca de R$1,5 milhão de reais, está ganhando nesse contrato em vigência. E com as conquistas dele, teve uma premiação de cerca de 9 milhões de reais. O Flamengo, Sormani, teria oferecido para o Jorge Jesus 2 milhões de reais para a renovação. O Jorge Jesus queria mais, entre 2,5, 2,600 e 3, mas que ele chegou agora sabendo da situação econômica, sabendo dos problemas dessa crise do coronavírus e que pode aceitar sim a proposta de 2 milhões de reais do Flamengo e o contrato dele ser estendido para 2021. Eu vou ficar muito surpreso, Sormani, se o Jorge Jesus for embora. Muito boa noite para você, um abraço. Tudo bem, Theo? Boa noite para você também, boa noite para o Mauro, Zinho, Edmundo, boa noite para quem nos acompanha nesse momento. Eu até ia dar o destaque inicial a respeito do Campeonato Brasileiro, né? A gente ia começar a competição, essa competição que eu colocaria o Flamengo como favorito ao título. Eles têm, inclusive, 7 equipes postulantes ao título da competição, além do Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, mas o Flamengo no patamar acima dessas outras equipes. É uma pena, o campeonato não começa e em função do que está acontecendo no mundo, todos nós já sabemos dessa crise aí do coronavírus, mas a boa notícia para o torcedor do Flamengo é que muito provavelmente o Jorge Jesus vai mesmo renovar o seu contrato com o Flamengo. Ele compreende perfeitamente o que está acontecendo no mundo inteiro. Há uma crise muito grande, não só sanitária, mas também financeira, em função do coronavírus. Então não dá muito nesse momento para você ficar negociando. Eu quero um pouco aqui, me aumenta ali, eu quero mais um jogador aqui, contrata um atleta ali, papapá. Olha, freta um avião para a gente deslocar durante todo o Campeonato Brasileiro e pode botar um adesivo do lado de fora do avião, porque esse vai ser o nosso avião durante toda a competição. Não dá mais. A situação agora é outra, bem complicada. Falava-se muito na possível ida do Jorge Jesus para o Newcastle, que foi vendido aí para um sheik árabe, uma coisa assim, se eu não estou enganado. Mas o grande problema do Jorge Jesus é a questão da língua. Ele não fala o inglês. E o Newcastle estaria tentando, na verdade, o Maurício Pochettino, que dirigiu até pouco, recentemente, o Tottenham, que hoje é dirigido pelo Mourinho. Mas enfim, eu concordo com você, Theo. Se o Jorge Jesus não renovar, para mim vai ser uma grande surpresa. E essa é a grande notícia desse domingo para os torcedores do Flamengo. Mais 1 ano e meio, Jorge Jesus com a gente. O Newcastle agora está jogando todas as suas fichas, você tem razão, em cima do Pochettino. O Jorge Jesus teve contatos, mas a coisa não evoluiu. E essa renovação de contrato do Jorge Jesus, Edmundo, pode acontecer durante esta semana. O contrato dele vai até a metade do próximo mês, até a metade de junho, Edmundo. O fato dele ter voltado, ter se reapresentado e com esse discurso, um discurso que entende a situação do mundo, né, não é só do país, e em consequente a condição do Flamengo, o euro que subiu bastante, e ele ponderando que isso tudo vai ser levado em consideração e também porque não apareceu as possíveis propostas de deputado pelo melhores times do mundo que poderiam o tirar do Flamengo. O Newcastle tem um projeto que parece bacana, que parece interessante, assim como os novos ricos do futebol inglês, né, como o Manchester City, que ficou mais de 2 décadas na segunda divisão e hoje é um time de ponta. O Newcastle quer fazer a mesma coisa, só que o fato do Jorge Jesus não falar inglês o atrapalha. Não seria problema, porque não é uma língua difícil, até porque a língua do futebol é universal, e isso se aprenderia rápido. Mas eu acho que o que o seduz é continuar conquistando os títulos. E o Flamengo vai entrar como favorito em todas as competições
aqui na América do Sul. Ozinho, é um discurso do Jorge Jesus na chegada, tranquilo, sereno. Ele tinha dado uma declaração quando saiu de Lisboa, na quinta-feira pela manhã, que deixou um pouco os torcedores do Flamengo preocupados. Falou assim, olha, eu tenho que chegar lá e ver como é que vai ser a minha situação, se vai ter continuidade. Mas por esse discurso e pelas informações do final de semana, quando todo mundo passou por testes lá no Ninho do Urubu, parece realmente que a renovação vai sair, que essa novela vai acabar, Zinho. É isso mesmo, Theo. No meu destaque, né, eu coloquei essa minha opinião da renovação dele, porque até em contato com pessoas que já falaram com ele depois dessa chegada, e o discurso que todos nós ouvimos agora dele, muito consciente, né, muito tranquilo, conhecedor de tudo que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também. E até o discurso dele de que ele ficou assistindo os jogos do Flamengo, né, que os jogos passaram lá, que ele já assistiu mais de 4 vezes a decisão da Libertadores, mostra que ele está totalmente interagindo com o clube, né? Manteve contato com o clube por Skype, por telefone. Ele manteve essa relação, querendo saber de cada atleta como estava, já projetando como vai ser o trabalho a partir do momento que as autoridades liberem. Então eu vejo ele totalmente focado e concentrado no Flamengo. Em nenhum momento você vê ele fugindo de alguma pergunta da repórter e falando do planejamento que ele tem com o clube. Se não fosse assim, né, primeiro ele ia falar sobre a renovação, porque o contrato está muito próximo de terminar. Acredito nessa renovação, a consciência dele, muito legal. Ele sabendo que a economia do mundo mudou, como o Sormani falou, e eu concordo, mudou tudo. E o salário que o Flamengo está oferecendo para ele é muito bom, é espetacular para tudo que a gente está vendo que vai acontecer no futuro. Eu acho que não tem o porquê dele não renovar. O Mauro Naves, se tiver o mesmo modelo de contrato que tem até agora, quer dizer, ele vai ter um salário fixo e tem a possibilidade do bônus pelas conquistas. Os maiores bônus que ele teria, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Na temporada passada, ele acabou faturando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, ele tem possibilidade, na soma disso tudo, de chegar muito próximo àquilo que ele pretendia. Exatamente, Theo. Inclusive, tem 2 bônus para receber deste ano que não constava lá escrito, né? Porque certamente estava escrito lá Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial e tal. Para Recopa, Supercopa, essas coisas, entra lá como assim, e outros títulos, né? Acho, inclusive, que o Flamengo não pagou ainda os desse ano, está aí se redesenhando financeiramente para fazer esses pagamentos. O contrato dele começou no dia 20 de junho do ano passado, termina 19 agora. É um contrato que consta lá em cláusula que não pode ser prorrogado. Só que eu acho que essa discussão, eu só discordo de vocês no sentido de achar que vai resolver rapidamente essa semana. Acho que não. Acho que ele foi muito consciente em tudo isso. Ele usou, inclusive, uma situação que o Edmundo já nos falou várias vezes aqui, que o Edmundo se sentia sempre muito seguro quando estava no centro de treinamento. E ele fala mais ou menos sobre isso. Fala, gente, a vida do jogador é muito melhor do que a grande maioria de todas as empresas. Se os jogadores não conseguirem segurança para trabalhar, imagina os outros, né? Então ele se refere muito a isso. Os testes já começaram a ser feitos. Ontem foram na casa dos jogadores, 72 horas para sair desse teste. Só que eu acho que ele fala em Portugal e meio que repete assim, eu tenho 2 meses e tal. São 50 e tantos dias, 50 dias, para ele e o Flamengo também analisar, inclusive, sobre esses títulos, Theo, porque é o seguinte, acho que até mais perto lá do 19 de junho, todos nós teremos uma noção maior do cenário do coronavírus. Porque vamos supor, hoje a gente estava vendo aqui, eu estou lendo, vocês devem estar lendo, fecharam os voos da Argentina, então até setembro está fechado, então não dá para ter Libertadores lá até setembro. Não dá para ter. Não sei se vai chegar em setembro e isso vai ser passado para frente. Eu acho que ele tem aí uns 40, 50 dias para ficar pensando e analisando. Por quê? Ele só quer ficar e ele quer, tá claro que ele quer ficar no Flamengo. Realmente houve assim, sabe,
casamento muito perfeito, mas ele precisa saber se vai ter brasileiro, se vai ter Libertadores, se vai ter Mundial no Maracanã, ou se isso é para o ano que vem. Então, acho que ele vai ficar. E ele fala isso na saída de Portugal e fala aqui também. Nós temos aí 2 meses, eu e o Flamengo, para estudarmos a situação. Acho que ele está a fim de ficar, mas vai ver um pouquinho o cenário. E se a gente não tiver Libertadores esse ano? Talvez ele fale, vou ficar aqui para jogar o quê? Só um brasileiro? Eu acho que é isso. Quando ele fala, vamos esperar 2 meses. Não acho que ele saia assinando segunda ou terça-feira, não. Mas a vontade dele é grande, a vontade do Flamengo é grande, tudo indica que isso vai acontecer, Theo. Mas na minha visão, quando ele fala, eu tenho 2 meses para pensar, não é sobre assinar ou não assinar. Isso me parece muito claro que ele quer. É sobre analisar o cenário. O que nós vamos ter para frente? Porque quando o Flamengo fala, eu te dou um bônus disso, daquilo, eu tenho que saber o que eu vou disputar. Nós vamos ter essas competições? Eu acho que é por isso que vai assinar lá para o dia 18 de julho, Theo. Olha, eu em cima do que o Mauro falou, Edmundo, vou levantar a bola para você. Agora, bem maior do que o Jorge Jesus é o Flamengo. Eu acho que o Flamengo não tem que esperar chegar dia 15 de junho, dia 10 de junho. Porque se o Jorge Jesus resolver não ficar, o Flamengo precisa buscar um substituto para o Jorge Jesus. Eu acho que essa novela, não tem aquele negócio que fala assim na novela, tá barrigando, deu barriga na novela, ou seja, tá enrolando. Eu acho que essa situação tem que acabar. Assim, ninguém sabe o que vai acontecer com o futebol no mundo. A gente vai ter essa semana muito importante, porque coisas vão ser decididas lá na Alemanha, começa a haver uma movimentação maior na Itália, onde tudo parecia muito complicado, começa a haver uma movimentação maior na Inglaterra, a Espanha já tem um plano A. Então, Edmundo, se for esperar para o dia 10 de junho, o Jorge Jesus fala assim, olha, eu não quero ficar porque eu estou com saudade do bacalhau da minha família. Aí não dá, né, Edmundo? Essa saudade ele já matou, né, Theo? Ele ficou lá do dia 27 de dezembro até 27 de janeiro, quando acabaram as férias. E agora, pouco depois do Carnaval, no início de março, foi ele para Portugal novamente. Então, só nesse ano, nós estamos entrando no 5º mês, ele ficou 3 em Portugal. Não dá para reclamar muito. Theo, eu e o Zinho, a gente já participou muito de negociações de renovação de contratos. Tem um obstáculo, uma diferença entre o que você está pedindo e o que está oferecendo. E aí vão se aproximando aos poucos. Pelo que eu ouvi do Jorge Jesus e pelo que eu ouvi do Marcos Braz na semana passada, eu acho que eles estão próximos. Só que eles não precisam se antecipar tanto a isso, porque eu acho que tem outros problemas. O que eu quero dizer com isso? O Bruno Henrique ganhava um excelente salário, mas era 30% do que ganhava o Gabigol. E o Bruno Henrique teve o mesmo destaque que o Gabigol. Portanto, o salário dele foi equiparado. Mesma coisa do Everton Ribeiro. Então, o Flamengo, em questão financeira, está muito bem. Está, de fato, em outro patamar. Mas também tem que começar a fazer conta, porque as conquistas também fazem com que os atletas e comissão técnica fiquem muito valorizados. E é essa valorização que está pleiteando o Jorge Jesus. Então, o momento agora é mais de calculadora do que de assinatura. Porque também há de convir que o Jorge Jesus, por mais fantástico que seja, por mais maravilhoso que seja, com o salário que pretende, 7 milhões de euros ao ano, ele vai ter dificuldade de trabalhar no mundo inteiro pós essa pandemia. Assim entendo eu. Agora só fazendo 2 observações em cima do que você falou. O Bruno Henrique, o salário dele, ele recebia X, agora recebe 3X. O salário dele era muito distante do Gabriel, muito distante do Diego. E outro detalhe, o Flamengo realmente tem uma situação financeira interessante. Só que nessa semana que passou, mandou 62 pessoas embora e esse número pode chegar a 100 pessoas, porque novas demissões devem acontecer nesta semana. Sormani, a novela já deu barriga, Sormani. Então, Theo, aquilo que eu estava falando, eu também concordo com você. Eu acho que esse contrato vai ser renovado rapidamente. Até porque se ele não tivesse interesse em renovar, ele não teria voltado.
O contrato dele está para terminar daqui a pouco. Mais um mês e uns quebradinhos, o contrato termina. Se ele não tivesse interesse nenhum em ficar no Flamengo, ele já teria ligado lá pro pessoal e falado assim, gente, é o seguinte, obrigado. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Com essa pandemia, eu vou ficar mais aí em casa, do lado da minha família e passar bem com o ferro elétrico. Mas não, ele veio. Então esse para mim é um indicativo claro de que ele tem todo o interesse do mundo em renovar o seu contrato com o Flamengo. E agora, a questão salarial dessa crise, na minha visão, os times mais ricos são os que mais vão sofrer. Porque os pequenininhos estão acostumados a receber uma merrequinha lá e até logo. O que foi tirado dos times pequenos agora? Televisão, bilheteria e sócio-torcedor. Aliás, de todos. Televisão, quando voltar o futebol com o público sem público no estádio, vai voltar o mesmo dinheiro para todo mundo. O sócio-torcedor, se você tem um portão fechado e não tem torcedor durante os jogos, vai diminuir muito. Qual o impacto disso daí que vai ter, por exemplo, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo e no Santos, por exemplo? Quase que nenhum. O número de sócio-torcedor desses times é pequeno. Você não vai ter público no estádio. Qual o impacto que isso vai ter para esses 3 times que eu estou mencionando aqui, que eu estou falando da elite do futebol brasileiro? Nenhum. O Fluminense fechou o Campeonato Brasileiro do ano passado com um déficit de 1.700 milhões de reais em relação ao Maracanã, ou seja, a rendas. Mas se você tira sócio-torcedor, bilheteria e o match day de Flamengo, Palmeiras, isso é muito complicado. Porque isso aí deve equivaler mais ou menos, ou talvez pouco mais de 1/3 da arrecadação deles. Então você vê, por exemplo, o Flamengo demitindo 60 funcionários. Demitiu 60 funcionários. Para quem é tão rico assim, e de fato antes da pandemia, veja como o golpe foi terrível. O Flamengo não conseguiu segurar 60 funcionários, que ganham salário desse tamanho. Não é que ele mandou embora o Gabriel, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Bruno Henrique, o Gerson, e não vai renovar com o Jorge Jesus. E com isso ele vai ter uma economia brutal no seu budget. Não. Ele está mandando embora 60 funcionários pequenininhos. Porque o impacto nesses times é muito grande. Volto a dizer, eles vão ter dinheiro de bilheteria, sócio-torcedor e o match day, que é aquilo que você movimenta no dia de jogos. Se a sua vendinha tá aberta, o cara vai lá e compra uma camisa no estádio, ele vai lá e faz o consumo lá dentro. Tudo isso pesa demais. Então o Jorge Jesus, a meu ver, está muito consciente disso. Ele sabe o que está acontecendo. E não adianta nada querer ficar pedindo mundos e fundos no momento em que o mundo passa por uma situação gravíssima. O Flamengo, em termos de bilheteria, o dinheiro que entrou no cofre do Flamengo no ano passado, cerca de 40 milhões de reais. Contando tudo, esse é o dinheiro que entrou no cofre do Flamengo. E até o início deste mês, o Flamengo tinha perdido 20 mil sócios torcedores. Zinho, eu acho que o Jorge Jesus não pode ficar enrolando muito não, né? Eu acho que está sendo muito bem pago, mesmo sendo a proposta do Flamengo, não é a proposta dele. E se ele não ficar, o Flamengo tem que buscar uma outra opção. Não existe só Jorge Jesus como treinador no mundo, Zinho. Com certeza, Theo. Ele é um ótimo treinador. A história dele no Flamengo diz isso. Ele está com o nome marcado na história do Flamengo. Só que o Flamengo é maior que ele. Os clubes, para mim, são maiores do que os profissionais que passam. Os profissionais são importantes, fazem também parte dessa história, mas o clube está sempre acima. Acho que o Flamengo tem que fazer um esforço para permanecer com ele, porque ele é um ótimo profissional, mas tem que ter um limite para isso, sem dúvida. Até para um planejamento, para uma organização de trabalho para o restante da temporada. Essa temporada a gente não sabe quando vai começar, já se conversa para começar os treinamentos. Mas assim, jogos, eu acho que está longe de acontecer, vai demorar um pouco. Você vê que o próprio Jorge Jesus, ele fala em 2 meses, ele fala em meses. Se não me engano, na entrevista dele, o futebol, os jogos vai voltar daqui a alguns meses. Então,
Eu acredito que com essa fala dele, ele está pensando, e o Sormani tem razão, se ele voltou, né, se ele está aqui e veio com a comissão técnica toda dele, é claro que o cara também tem contrato em vigência, já se planeja voltar a um treinamento, e se ele tem esse contrato, ele tem que estar aqui. Mas se ele não tinha interesse em permanecer por N questões, ele faria uma videoconferência, como várias reuniões estão sendo feitas assim, como nós estamos trabalhando assim, eu estou aqui da minha casinha falando com vocês e com o público. Eu acho que ele já poderia passar essa mensagem e até poderia vir sozinho para resolver esse término de vínculo. Então, eu acredito que a vinda dele com a comissão técnica toda dele é pensando em renovar. E se ele está pensando em renovar, não acho que tem que demorar tanto tempo. Ah, vou esperar o início de junho, que é quando termina, para aí a gente começar a negociar. Não, ele está aqui para negociar ou para concretizar. Acredito que ele é consciente pelo que acontece no mundo e eu já dei a minha opinião. Eu acho que o salário que foi oferecido para ele é espetacular para tudo que a gente está vendo acontecer no mundo. E o próprio Flamengo, que eu acho errado ter demitido nesse momento esses funcionários. Ah, mesmo que seja questões profissionais, não era o momento para isso, né? Eu não concordo com essas demissões nesse momento. Então, eu acho que, voltando ao Jorge Jesus, eu acredito que ele veio para renovar, acredito que isso não vai demorar esse tempo todo, e o Flamengo tem que sim botar um limite nisso, um tempo para essa solução, porque voltar aos treinamentos e começar a se preparar, é bom você já ter o seu treinador, o seu comandante.